E aí, galera? E aí, homem? E aí, mulher? Vamos para mais uma aula aqui de programação para aplicações web. E a aula de hoje será sobre Ajax, validação de formulários, e a parte de filtros com servlets. Então vamos lá. Primeiro, como podemos fazer uma validação de formulário utilizando o Ajax? Agora que a gente já viu a parte de servlets, então a gente já pode estar utilizando algumas funcionalidades do Ajax para poder fazer essa parte de validação. Então, gente, toda a validação de um formulário, ela geralmente é feita em dois níveis. O primeiro nível, o nível do cliente. O segundo nível, nível no servidor. Então, o que é o nível no cliente? É o nível no próprio JSP, através de JavaScript. Já quando você fala numa validação de segundo nível, é uma validação que acontece na servlet. Por quê? Porque se por acaso acontecer algum tipo de problema, ou o usuário desabilitar a execução de JavaScript lá no navegador dele, então você evita que erros passem para a aplicação. Por isso a importância do segundo nível de validação. Porém, com o Ajax, você não precisa de dois níveis. Por quê? Porque você vai fazer a validação apenas no servidor. Então, você elimina a necessidade de fazer uma validação no cliente. Então, dessa forma, você, utilizando o Ajax, vai poder fazer a chamada da função da sua servlet diretamente lá na sua página JSP ou na sua HTML. E para que isso aconteça, a gente utiliza o que a gente chama de funções de callback no Ajax, ou seja, uma vez que a validação vai ser atendida para o servidor, no retorno desse atendimento, dessa requisição, essa função callback será chamada. Então, a função que você colocar lá para ser invocada como callback, ela será invocada, e isso é lá no seu próprio JavaScript. Então, vamos ver aqui como funciona uma página básica, um formulário numa JSP simples. Eu tenho aqui um form com o campo nome, né, do tipo texto normal, e com o campo RG também do tipo texto. E aí eu tenho um botão aqui do tipo button com uma ação aqui no onClick. Então, quando eu clicar nesse botão, chame a função valida do JavaScript. E aqui embaixo eu tenho essa div resposta. A gente vai ver por que ela está aqui daqui a pouco. Então, gente, aqui está a minha chamada Ajax. Primeiro, né, eu tenho aqui o meu objeto XML HTTP request, né, que é obrigatório para chamadas aqui em Ajax. E tenho a minha função valida, que eu chamei lá no onClick do meu botão. Então, a minha função valida, olha o que ela vai fazer. Primeiro ela pega aqui o nome para ver se eu estou com o nome preenchido, o valor do nome e o valor do RG. E aí, ela vai montar a URL para a minha servlet, que vai, na verdade, fazer a validação para mim. Então, eu vou montar aqui a minha chamada. Observem aqui que eu utilizo uma variável URL, que vai ser o endereço para que eu consiga invocar a minha servlet. E aí eu estou utilizando o método post.
Então, quando eu abro a conexão aqui com esse método open, eu passo o método que eu vou estar utilizando, que é o post, e a URL da servlet que eu estou querendo invocar. E aqui, logo em seguida, eu tenho a minha mágica, ou seja, a minha função que deverá ser invocada. Essa função é uma função no JavaScript. Ela deve ser invocada quando a minha requisição for atendida totalmente lá na minha servlet. Então, isso é o que a gente chama da função callback. Então, você vai fazer aqui, ó, onReadyStateChange. Então, na mudança de estado, então chame a função retorno. E eu passo aqui, ó, os meus parâmetros, que é o meu nome e o RG. Como estamos utilizando o método post, então eu vou setar aqui, ó, o cabeçalho da minha requisição através dessa chamada aqui, ó, o setRequestHeader, passando aqui, ó, content type application x www form URL encoded. E aí eu envio a minha requisição Ajax. Então eu vou, nesse momento, quando eu chamo aqui o send, está enviando a requisição que eu abri lá no meu open com os parâmetros que eu concatenei aqui na minha variável parâmetros. Então, essa requisição ela vai para a minha servlet, vai executar no meu método do post, e quando acabar a requisição lá no método do post, ou seja, quando o meu método do post parar de executar o código que tem nele, então ele vai retornar para a minha página, essa página aqui que eu estou chamando essa função aqui valida, e aí ela vai chamar a função de callback, que no nosso caso é a função retorno. Então, nossa função retorno, ela é essa daqui de baixo, ó. É uma função JavaScript que ela vai testar se o estado da minha requisição Ajax está concluído, é ok, e se o meu status também é que foi executado com sucesso. E aí eu vou mostrar um alert na tela, e esse alert ele vai ter aqui, eu vou recuperar uma tag, já que eu estarei montando na minha servlet lá um XML, eu vou recuperar a tag de nome mensagem. Vou pegar a primeira posição dessa tag e aí vou imprimir esse resultado na tela. Então, tá aqui o nosso JavaScript. No meu método do post da minha servlet, eu terei isso aqui, ó. Eu vou aqui criar a minha string mensagem, que vai ser a string que eu vou retornar. Eu pego aqui o nome e o RG que eu enviei por parâmetro. E aqui, ó, eu vou pegar o buffer de saída aqui do meu response e vou testar. Se o nome estiver em branco ou for vazio, então eu vou mandar mensagem: nome não pode ficar em branco. Se o RG for vazio ou for nulo, então eu vou mandar aqui: RG não pode ficar em branco. Então essa é a minha validação dos meus campos. Se ou o nome ou o RG estiverem vazios, irei mostrar uma mensagem de que aquele campo não pode ficar vazio. E aqui embaixo eu testo. Se tudo passar, então se tanto o meu nome como o meu RG estiverem preenchidos, eu vou mandar uma mensagem de validação OK. Aqui no meu objeto response,
eu vou dizer que eu vou criar uma resposta do tipo XML, que é esse text barra XML, e aí vou montar as minhas tags XML. Então aqui eu crio uma tag response, crio uma tag mensagem, que o conteúdo vai ser essa minha mensagem aqui de acordo com o resultado, e fecho a minha tag response. Pronto. Uma vez feito isso, o que eu vou mostrar vai ser de acordo com o que o usuário não preencher. Então, gente, vamos para o nosso primeiro exercício. Lembrando, os exercícios eles valem meio ponto extra. Então, vocês fazendo e me enviando por e-mail até meia-noite, vocês, se tiver correto, ganharão aí esse meio ponto. Exercício: baixar o código exemplo da comunidade, que eu coloquei lá na pasta códigos exemplo da nossa comunidade, e fazer o método na Servlet para testar se o campo RG contém apenas números. A primeira validação que eu estava mostrando a vocês no slide anterior, ele só validava se o campo estava preenchido ou não. Eu quero agora que vocês validem, além de se está preenchido ou não, se o campo RG possui apenas números. Segundo exercício: alterar o método do exemplo para get. A gente estava utilizando o post. Então, se eu utilizar o método get, como eu devo enviar os parâmetros? Vimos aqui, vou retornar, que se eu estou utilizando o post, eu envio os parâmetros através do método send aqui do meu objeto XML HTTP request. Mas se eu estiver utilizando o método get, como eu vou fazer esse envio dos parâmetros? Quero que vocês façam isso aí. E agora vamos passar para a segunda parte da aula, que é servlets, filtros. Então agora a gente vai ver como a gente pode fazer um filtro na nossa servlet para filtrar mesmo, para analisar requisições que são semelhantes. Então, para que serve isso? Um filtro, na verdade, gente, ele é uma barreira. Então, antes de você chamar aquilo que está sendo monitorado, que é o que ele faz, ele fica monitorando, você vai passar pelo filtro. E se tiver de acordo com as regras do filtro, ele vai liberar a sua requisição para seguir adiante até o caminho final dela. Então, se eu estava, por exemplo, chamando uma servlet, e aí a minha servlet tem um filtro associado a ela, primeiro o filtro entra em ação. E aí as regras do filtro serão executadas. Se tudo tiver de acordo com as regras do filtro, ou seja, por exemplo, se você vai fazer uma validação e a validação está de acordo com as regras, se você vai fazer uma autenticação de usuário, por exemplo, ou pode armazenar um log para fins de auditoria, né? Se você for fazer essas coisas, então essas ações elas vão ser realizadas e logo em seguida a sua requisição vai ser encaminhada lá para o fluxo normal dela, ou seja, para a servlet que você tinha chamado. Então, uma coisa também bem legal que você pode fazer é medir o tempo de execução de uma requisição utilizando filtros. A gente vai ver, eu vou explicar a vocês como a gente pode fazer isso. Então, como analogia, a gente pode pensar o seguinte: digamos que a nossa servlet seja um castelo, mas para você chegar ao castelo, no caso você é a requisição, você precisa passar pelos sentinelas que ficam lá na porta, lá na guarda. Então, somente se o sentinela, que é o nosso filtro,
aprovar a sua entrada, é que você vai conseguir alcançar o castelo, que é a nossa servlet. Qual é a vantagem de você utilizar filtros? Primeiro, você desacopla os requisitos funcionais de não funcionais, porque às vezes você tem requisitos de segurança, você tem até requisitos de tempo de resposta, de validação, eu não quero, isso eu já falei, de validação de algum parâmetro, ou até mesmo de autenticação de usuário, que você pode tirar daquela classe que você amarrou. Então, assim, por exemplo, se você vai sempre testar se a sessão do usuário está ativa, por exemplo, você pode fazer esse teste no filtro. E aí você não vai amarrar classe nenhuma do seu sistema, da sua aplicação. E isso vai facilitar muito na hora de você dar manutenção, porque você vai dar manutenção apenas em um único lugar. O código ele não vai ficar espalhado em vários lugares da sua aplicação. Então, nós temos para criar um filtro duas formas. Ou você cria um filtro, que um filtro na verdade ele vai ser uma servlet que vai estender da classe filter do pacote javax.servlet. Então, ou você cria esse filtro configurando ele com anotações, as annotations, ou você configura ele no web.xml. Para que eu preciso configurar o filtro? Porque, como eu falei no começo, o filtro ele fica monitorando um determinado endereço. Então, todas as requisições que chegarem para aquele endereço vão primeiro passar pelo filtro, se ele estiver configurado para monitorar aquele endereço. Então, essa configuração que a gente faz ou no web.xml ou via annotation, que é o @webfilter, na verdade a gente vai informar qual é o endereço que será monitorado por aquele filtro. Então, eu fiz aqui um desenho para mostrar a vocês de uma forma simples como seria a chegada de uma requisição para uma classe que está sendo monitorada por um filtro, ou uma servlet ou uma JCP. Você pode fazer um filtro para monitorar tanto servlets como um arquivo específico JCP, como todos os arquivos JCP, como qualquer requisição que chegue para a sua aplicação. A gente vai ver isso aí mais na frente. Então, a requisição, quando ela chega para um endereço que é monitorado, o filtro intercepta e serve como um portão, uma barreira. E ele vai dizer: opa, quem é você? Deixa eu analisar se você consegue passar pelas minhas regras. Uma vez que você passe pelas regras do filtro, então você vai ser encaminhado lá para o código que vai executar de fato, que era o caminho inicial, o fluxo inicial. E aí, dessa forma, qualquer requisição que chegue, que vá para aquela mesma servlet ou para aquela página JCP, vai sempre passar por aquele filtro. Então, para a gente criar um novo filtro, a gente precisa seguir alguns passos bem simples. Então, lá no Eclipse, basta primeiro você vai criar um pacote, lá no nosso SRC, e vai clicar com o botão direito em cima desse pacote. No caso, eu criei um pacote de nome Filtros e vai selecionar a opção New Filter. Isso aí já vai fazer com que um filtro como esqueleto padrão seja criado. E aí, a gente precisa configurar, no caso, duas coisas. Primeiro, você precisa dizer
qual será o endereço, né, que vai ser monitorado. E se você utiliza annotation, então lá no seu @webfilter, você vai informar qual será o endereço ou da sua servlet ou da sua JSP, que será monitorado por aquele filtro. E logo em seguida, implementar o método do filter, colocando lá o código que você quer que execute lá para esse filtro. Então, se formos criar aqui uma servlet Olamundo, que a nossa intenção é que essa servlet seja monitorada por um filtro, eu vou criar aqui essa servlet da seguinte forma: uma servlet normal. A única diferença é que eu não vou utilizar o WebXML para configurar essa servlet. Eu estou utilizando annotation, que é esse web servlet, e aí o caminho vai ser /Olamundo. Então, todas as vezes que eu colocar lá o nome do meu projeto /Olamundo, na verdade eu vou estar chamando essa servlet. Então, eu vou implementar aqui o método do get, e aí vou colocar aqui apenas uma frase para ele mostrar lá na sua tela. Eu pego o buffer da escrita lá do meu objeto response e coloco a frase Olamundo, a servlet respondeu. E aí, se tiver um parâmetro, um atributo lá que seja de nome filtro, então ele também vai mostrar a frase. Olha o que eu recebi do filtro com o conteúdo desse atributo filtro. Para a minha servlet, então eu irei criar um filtro de nome filtro Olá. Então, reparem que aqui logo na primeira linha, antes de eu declarar minha classe de filtro, eu tenho aqui um annotation chamado WebFilter. E esse WebFilter, ele tem um caminho que é o /Olamundo. Reparem que esse caminho /Olamundo, na verdade, é o endereço para a invocação da minha servlet Olamundo, que a gente viu no slide anterior. Então, esse é o endereço da servlet que vai ser monitorado. Todas as vezes que eu chamar essa servlet, ele vai, na verdade, chamar primeiro esse filtro e depois chamar a servlet, se tudo der ok. E aí, reparem aqui que eu estou implementando aqui a interface filtro e eu vou implementar o método do filter com aqui apenas para mostrar a vocês que passou pelo filtro. Eu vou criar aqui um string com a frase passou pelo filtro. Vou setar essa string em um atributo filtro, aquele atributo que a gente testou lá na nossa servlet. E aí eu vou pegar o buffer de saída aqui do meu objeto response e vou escrever a frase: você está passando pelo filtro antes de chegar à servlet. Logo em seguida, a minha última linha desse método é esse chain.doFilter request response. Essa linha, gente, ela é quem vai de fato redirecionar a minha requisição para o fluxo original dela, ou seja, para a minha servlet que eu invoquei, que é a Olamundo. Então, se eu não chamo essa linha, eu não vou repassar a minha requisição para o destino final dela. Se eu chamo, então eu repasso. Mas se eu não chamo, eu não repasso. Isso vai ser importante lá para o exercício de vocês. Então, o meu resultado vai ser esse aqui, ó. Eu chamo aqui a minha Olamundo, a minha servlet. Você está passando pelo filtro antes de chegar à servlet.
Então isso mostra que o filtro realmente foi invocado antes da minha servlet. E logo em seguida a minha servlet responde: olá mundo. A servlet respondeu: olha o que eu recebi do filtro. Passou pelo filtro, que foi a string que eu mandei do filtro para a servlet. Então, simples, né? Beleza. Então, gente, os filtros, eles podem ser configurados para interceptarem requisições de partes específicas. Então, assim, como a gente estava falando, você pode fazer com que o filtro intercepte uma servlet específica, como a gente fez, colocando aquele filtro exclusivamente para a servlet Olá Mundo. Você pode fazer com que aquele filtro seja configurado para, por exemplo, responder para qualquer página JSP que seja invocada. Então, colocando aqui esse *.jsp ou lá no nosso @webfilter ou no nosso atributo URL pattern da tag filter mapping, caso você esteja utilizando o arquivo web.xml, que a gente vai ver logo em seguida. Então, eu posso também fazer com que uma página específica JSP seja monitorada, colocando o nome da página .jsp. No nosso caso aqui, um exemplo, né? Que é o olamundo.jsp. Então, no meu projeto lá, eu tenho um arquivo de nome olamundo.jsp. E aí eu vou dizer que todas as vezes que eu chamar esse olamundo.jsp, na verdade estarei chamando o filtro. Ou você pode fazer com que qualquer requisição para a sua aplicação passe pelo filtro, que é colocando aqui esse ***. Dessa forma, tanto faz se você chama uma JSP ou uma servlet, a requisição vai obrigatoriamente passar por aquele filtro. Então, se eu quero configurar o meu filtro para utilizar o web.xml, ou seja, sem utilizar annotation, então eu vou ter esse exemplo aqui. Eu não tenho o meu annotation @webfilter, e aí vou ter da mesma forma que eu tinha o meu filtro, o meu do filter, vou ter aqui o meu método do filter implementado. Dessa vez eu vou colocar aqui uma frase para ser impressa lá na tela: filtro configurado no web.xml. E no meu arquivo web.xml terei aqui um arquivo normal web.xml. Eu terei aqui as tags filter e filter mapping. A tag filter, eu vou ter aqui o filter name, que da mesma forma que a gente tem lá na nossa servlet, quando a gente vai mapear, tem o servlet name, que é um nome qualquer que você dá àquela servlet para que você possa identificar, né, lá no mapeamento. O filter name é da mesma coisa. Então você coloca lá um apelido, um nome qualquer, e esse apelido, esse nome, ele tem que ser igual para o filter name do filter mapping. Então, eu botei aqui filtro web e o filter class, que é da mesma forma que você tem a servlet class para mapeamento da sua servlet, da classe que atende aquela servlet, você tem o filter class para mapeamento da classe que atende o seu filtro. Então eu tenho aqui o nome do meu pacote, que são todos os pacotes até você chegar à classe. Então aqui eu tenho filtros, ponto, o nome da minha classe, que é filtro web. Fechei aqui a tag filter. Vamos para filter mapping. No filter mapping eu tenho aqui o meu filter name, que é com o mesmo nome lá do filter name da tag filter. E eu tenho o URL pattern. Essa URL pattern, ela vai ter o endereço que será monitorado. Nesse caso aqui, eu botei *.jsp, ou seja, qualquer
requisição que chegue para qualquer página que seja JSP, então vai ser interceptada por esse filtro. Então, se eu chamo olamundo.jsp, se eu chamar minha página, nova página, teste 1, qualquer nome, .jsp, na verdade vai passar por esse filtro. Se eu quero que um filtro seja específico para uma página .jsp, por exemplo, o nosso olamundo.jsp, no lugar do asterisco eu colocaria olamundo.jsp. E aí, só explicando mais uma vez a vocês a importância da linha chain.doFilter. Essa vai ser a linha que vai repassar a requisição. Então, se ela vai repassar a requisição, então a gente pode considerar aqui duas coisas importantes. Primeiro, todo e qualquer código que você coloque antes dessa linha será executado antes que a requisição seja repassada para o destino final, ou para Servlet ou para JSP. Todo e qualquer código que você coloque após essa linha vai ser executado depois que a chamada ao destino final se completar. Então, se eu coloco algo depois dessa linha, eu, na verdade, vou enviar para minha servlet a requisição e após o retorno, ele retorna para o filtro e aí sim eu vou executar aquelas linhas de código. Então, gente, é dessa forma aqui que a gente pode monitorar o tempo de processamento lá da requisição. Como? Eu coloco um tempo, eu começo um contador de tempo. Antes eu conto os milissegundos. Naquele momento, antes de enviar lá para o destino final. E aí, quando eu volto, ou seja, após a linha chain.doFilter, eu vou pegar novamente o tempo em milissegundos. E aí eu faço a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. O resultado vai ser o tempo de execução daquela minha requisição. Então, vamos agora para o nosso último exercício. Criar uma página JSP com um formulário contendo um campo nome e um botão enviar do tipo submit. E aí vocês vão criar uma servlet de nome usuário, que irá apresentar a frase "Olá, fulano". Porém, você só vai apresentar essa frase se o nome for Maria ou se o nome for João. Nisso, essa validação vocês irão fazer no filtro. Se o nome for Maria ou se o nome for João, vocês irão repassar a requisição para que ela continue o seu fluxo, ou seja, para que ela vá para o destino final. Caso contrário, ou seja, se o nome passado por parâmetro for diferente de Maria e diferente de João, vocês vão colocar uma frase lá na tela: "Você não é autorizado", e não vão repassar a requisição para o seu destino final. Entenderam? Então, gente, é isso aí. Até a próxima. Eu tô deixando aqui, ó, a bibliografia para vocês, né? Uma apostila que eu acho bem interessante para que vocês possam estudar sobre isso é a apostila da Kaelon. Então, boa sorte, façam um exercício e me enviem até meia-noite. Até mais, gente. Até a próxima.